Caminhos esquecidos para a mídia, pregação de hoje. Caminhos esquecidos do cristianismo. Povo de Deus, amados, povo de Deus é um povo peregrino. Peregrino por natureza. Povo de Deus tem por característica estar sempre de passagem. Sempre estamos caminhando rumo ao lugar que Deus nos prometeu. Vocês se lembram lá no Êxodo, quando o povo sai do Egito, quando Deus tira o povo do Egito, e Deus coloca esse povo no deserto, rumo a uma terra prometida. Assim como esse povo, o povo de Israel, estava no Êxodo, caminhando, peregrinando rumo ao deserto, nós também, hoje ainda, em 2022, estamos, como povo de Deus, rumo ao destino final. Nesse êxodo final, nesse êxodo escatológico, rumo aos novos céus e à nova terra, rumo ao reino estabelecido em definitivo. Essa é a nossa jornada, nós somos um povo peregrino. Esse não é o nosso lugar definitivo. A peregrinação é uma característica da nossa identidade coletiva que nós jamais, como povo, podemos perder de vista. Porque se nós perdermos essa identidade de peregrinos, nós vamos começar a ler a palavra de uma forma distorcida. Nós vamos começar a ler a palavra como se as promessas, como se tudo que lá está escrito fosse para o aqui e agora apenas. E nós sabemos que não é. Se nós começamos a aplicar a palavra apenas a esse breve trecho que nós atravessamos aqui nessa peregrinação, nós vamos cometer erros. Nós vamos ler a palavra de uma forma completamente distorcida. E nessa peregrinação que Deus está nos conduzindo o seu povo, desde Israel antigo até hoje, a sua igreja, existem caminhos seguros que Deus deseja nos fazer passar. Existem caminhos que Deus quer fazer o seu povo passar, para que faça essa travessia com segurança. O grande problema é que o povo de Deus, não raras vezes, se esquece desses caminhos. Por isso o título da mensagem, os caminhos esquecidos do povo de Deus. Amém? Hoje nós vamos redescobrir 3 desses caminhos que o povo de Deus costuma se esquecer. Vamos ver 3 deles. Primeiro deles, o povo de Deus precisa redescobrir o caminho esquecido do contentamento. Contentamento. A disciplina cristã do contentamento é o caminho esquecido que nos livra da tragédia de uma peregrinação infeliz, de uma vida infeliz. O caminho do contentamento é o caminho esquecido que nos livra de uma peregrinação infeliz nessa vida. O autor clássico Victor Hugo, do século XIX, ele disse: os infelizes são ingratos, faz parte da infelicidade deles. Os infelizes são ingratos, porque faz parte da infelicidade deles. É uma verdade isso. Dificilmente você encontra alguém satisfeito. Raramente você encontra alguém que esteja contente. Por onde você olha, com quem você conversa, todos estão insatisfeitos, todos estão descontentes. Eu converso com todo tipo de pessoa, todos estão insatisfeitos. Desde daquele que é rico, ao mais pobre, ao que tem saúde, ao que está doente. Raramente você encontra alguém que diz: olha, eu estou satisfeito. E até mesmo as bênçãos de Deus são alvo de reclamação. Então a pessoa é um empresário. E aí, cara, como é que está a sua empresa? Ah, é duro ser empresário no Brasil. Aí você vai conversar com o empregado. E aí, como é que está o emprego? Ah, é duro ser empregado no Brasil. Aí você vai conversar com o funcionário público. É duro ser funcionário público no Brasil. Tudo é difícil. Tudo está difícil, todos estão descontentes. Existe um mau humor geral estabelecido por aí, né? No nosso país, no mundo, não sei. Confirmam? Ou sou só eu que estou com as amizades erradas? Com o convívio errado. Está mal-humorado o povo, né? Está todo mundo meio mal-humorado. Tudo é alvo de reclamação. E o motivo, amados, o problema, né, o motivo de todo mundo estar reclamando tanto, é que o problema de pecadores, como é a humanidade, pecadores como nós,
não está nas condições externas. Está nas questões internas, na verdade. E essas questões internas continuam demandando a mesma solução de sempre. Para pecadores como nós, demanda a mesma cruz de sempre. Nós só podemos nos satisfazer e estar contentes e continuar contentes se estivermos em Deus. Não existe outra saída. O problema não é externo, ele é interno. E porque o problema é interno, tudo fora fica ruim também. Nada está bom. Nunca está bom. É só você analisar as evidências na sua experiência prática. Você vai conhecer provavelmente alguém do seu convívio que seja rico e está insatisfeito. E provavelmente você conhece alguém que seja pobre e que está mais satisfeito que essa pessoa que é rica. Você provavelmente conhece alguém que está enfermo que está mais satisfeito que quem tem saúde. E por aí vai. Ou seja, a questão não é exterior, ela é interior. Está dentro do coração o problema. Jesus, ele estava no meio de um naufrágio e dormia tranquilamente, contente e satisfeito. Enquanto todo mundo estava insatisfeito. E ele estava dormindo. O travesseiro ensopado, provavelmente, sem problema algum. Paulo disse, eu aprendi a estar contente, tendo muito ou tendo pouco, em qualquer circunstância. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia o segredo, que estava dentro, não estava fora. Olha o que ele diz, eu aprendi a estar contente, tendo muito ou tendo pouco. Tanto faz. Porque a questão está no coração. Ela não está fora, não depende ou não deveria depender das circunstâncias que nos cercam. Contentamento, vocês já viram que é uma disciplina cristã, é mandamento, é caminho esquecido, que nós deveríamos observar. E é importante também notar que aquele que não tem a Deus jamais poderá ficar satisfeito. Ele vai buscar satisfação, ele vai procurar se satisfazer, mas vai ser como tomar água do mar para matar a sede. Cada vez vai ficar com mais sede, nunca vai descansar o seu coração. Isso é um fato. Isso é um fato. Não existe quem não está em Deus satisfeito. Só que se Deus é a fonte, quem tem a Deus como nós temos aqui, não ficaria insatisfeito nunca, certo? Não é verdade? Só que não é bem assim, né? A grande questão é que deveria ser assim. Mas nós temos visto uma geração de cristãos também completamente insatisfeitas. Uma geração inteira que não está contente com nada. Não é só as pessoas lá fora. Nós temos visto uma geração de cristãos totalmente descontente. É óbvio que eu não estou falando de vocês aqui, né, irmãos? Porque vocês são anjos. Vocês estão todos satisfeitos aqui. Mas existe uma geração de cristãos, não é verdade? Que só reclama, que não está satisfeito. E a palavra nos exorta a termos uma postura contrária a isso. Esse diagnóstico para dentro da casa de Deus é gravíssimo. Porque como nós poderemos comunicar o amor de Deus a esse mundo insatisfeito se nós não conseguimos nos diferenciar dos insatisfeitos lá fora? Se nós estamos tão insatisfeitos quanto? Como é que nós vamos poder dizer, olha, eu sei onde tem pão, eu sei onde tem provisão, se você está completamente insatisfeito? Qual o motivo? Por qual motivo alguém lá fora viria para dentro se nós estamos tão insatisfeitos quanto? É gravíssimo. E nós precisamos corrigir hoje essa questão. Identificar as raízes e propor soluções aí para o povo de Deus. Amém? Vamos resolver hoje esse problema da insatisfação? Vamos resolver. Vamos atacar a raiz desse problema. Veja bem, ó. O povo de Deus, para ter contentamento, povo de Deus, você, para ter contentamento, precisa pensar em satisfação e contentamento em termos bíblicos e não materiais. Essa é a primeira solução. Você precisa entender o que é satisfação do ponto de vista bíblico, para que você fique satisfeito. Se existe uma verdade na Bíblia é que Deus está satisfeito. Deus está contente. Se Deus está contente, você também deveria estar contente. Me prova que Deus está contente, Murilo. Prova. Isaías 53:11, quem quiser abrir. Isaías 53:11.
se você quiser acompanhar. Isaías 53:11, vamos lá? Diz assim a palavra escrita: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Vou ler de novo. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Isaías está falando de Jesus, obviamente, né? Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ou seja, Jesus, Deus, está plenamente satisfeito. Ele já sofreu, ele já pagou a conta do nosso pecado, e Deus Pai também está satisfeitíssimo com o sacrifício do Filho. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele foi oferecido como recompensa, como pagamento pela culpa, como reparação da ofensa que fizemos a Deus pelo nosso pecado. Deus está satisfeito, já nos perdoou, já desviou a ira do seu povo, já direcionou nas costas do Filho. Se Deus está plenamente satisfeito, por que é que seu povo não está? Será? A resposta é que nós não estamos satisfeitos porque insistimos em pensar em termos de satisfação e contentamento como o mundo pensa, e não como a palavra diz. Contentamento do ponto de vista bíblico não é algo que você adquire e fica satisfeito. Não é uma posição social que você conquista e agora está bom. Não é um tanto de dinheiro que você consegue acumular e está tudo ok. Não é também um estado de espírito que você atinge de bem-estar pessoal e agora eu estou satisfeito. Do ponto de vista bíblico, para variar, é algo muito mais objetivo. É uma escolha que você faz, estar satisfeito ou não. Repare que é exatamente isso que Deus faz. Olha o que diz aí o texto, olha o seu texto em Isaías. 800 anos antes de Jesus sofrer, ele diz, olha, depois do seu sofrimento, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ele vai justificar muito e levar a iniquidade do seu povo. Em outras palavras, Deus faz uma escolha na eternidade de salvar o seu povo, de levar a iniquidade embora do seu povo, por meio do seu sacrifício, por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz uma escolha. E Deus, depois de fazer essa escolha, apesar de todo o sofrimento, Ele ama a sua escolha até o fim e fica satisfeito nela, até o fim. Deus não fica indo e voltando no seu humor. Nossa, eu escolhi isso aqui, mas agora, meu Deus do céu, que arrependimento. Meu Deus do céu, como é difícil salvar esse povo. Nossa, mais um prego no meu braço. Mais um prego, mais uma chibatada. Jesus não ficou fazendo isso. Jesus não ficou fazendo isso. Ao contrário, no meio do caminho ele para, olha para aquelas mulheres e diz, olha, não chora por mim não. Chora por vocês. Isaías diz, nós o reputávamos como ferido e afligido de Deus, mas ele carregava nossas transgressões. Jesus estava muito convicto do que ele estava fazendo. Nunca reclamou do que ele estava fazendo. Porque ele fez uma escolha e apesar de toda a dificuldade dessa escolha, ele ficou satisfeito com a escolha que fez até o fim. Até o fim. Você e eu também fizemos uma escolha, um dia, de seguirmos a Jesus. E da mesma forma que Deus, que não fica indo e voltando, você também deveria estar satisfeito com a escolha que fez. Apesar de todo sofrimento e dificuldade que seguir Jesus pode trazer. Porque nós somos discípulos do crucificado. Nós não vamos receber homenagens nesse mundo porque seguimos a Jesus. Traz dificuldades. Existe um cálculo que tem que ser feito para seguir a Jesus verdadeiramente. Vai te custar tudo. Mas se você escolheu isso, você deveria estar satisfeito com a escolha que fez lá no início. Escolha é uma decisão. Melhor dizendo, desculpe, satisfação é uma decisão. Não é o estado que você atinge. No final das contas, nós não ficamos satisfeitos com o que Deus fica. Ou seja, com o perdão concedido. Porque veja, Ele escolheu vir, sofrer. Ele escolheu
se entregar por nós. E pelo seu conhecimento ele justificaria muito. Ou seja, a satisfação de Deus está em justificar o seu povo. A alegria e o contentamento de Deus está em perdoar o seu povo, entregar a sua vida como perdão, para abrir caminho ao perdão do seu povo. É nisso que Deus está satisfeito. Ele não está satisfeito com tudo que ele poderia ter. Ele não está satisfeito com os bens que ele poderia ter. Jesus rejeitou isso na tentação do deserto. Ele está satisfeito em entregar-se pelo seu povo e justificar o seu povo. É nisso que ele está satisfeito. E nós não conseguimos estar satisfeitos no que Deus está, ou seja, no perdão de Deus. Porque o sagrado vai se tornando comum em nossas vidas, com o passar dos anos. Nós não vamos nos alegrando mais com o perdão que Deus nos concedeu, isso vai ficando banal. Nós vamos ouvindo essa verdade domingo após domingo, e a gente não sente mais nada. Nós vamos enjoando de Deus. E aí a gente começa, uma hora ou outra, a começar a questionar se valia a pena mesmo seguir a esse Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se você tomou uma decisão por seguir a Jesus, esteja satisfeito com ela até o fim. Estar satisfeito é uma decisão moral, irmãos, moral, que você toma. É uma decisão de você não voltar atrás no que você escolheu lá no começo. E estar satisfeito com isso. Você não faz um negócio e fica arranhetando depois, porque o negócio você quer ficar mudando as cláusulas depois. Ninguém faz isso. Quem faz isso é mal visto, porque não tem palavra. Você tomou uma decisão, você fez uma aliança com seu Deus lá atrás. Precisa honrar essa decisão até o fim. Pode olhar para trás. E precisa estar satisfeito com isso. Deus não fica toda hora voltando atrás no perdão que Ele te deu. Graças a Deus por isso, porque é uma decisão moral. Nós também não deveríamos ficar. Nós precisamos estar satisfeitos no que Deus fica satisfeito, ou seja, no perdão concedido de uma vez por todas ao seu povo, no perdão que Deus nos deu e que nos livra da morte. É nisso que nós devemos estar satisfeitos. Para que a gente fique satisfeito, precisa mudar o conceito, como eu disse no começo, trocar os conceitos do mundo de satisfação para o conceito bíblico. Deus não está satisfeito com bens. Deus não fica alegre com coisas que Ele possui. Ele fica satisfeito em nos dar um perdão. Nós deveríamos ficar satisfeitos em receber esse perdão. Amém? Primeiro ponto. Segundo, o povo de Deus, para ter contentamento, precisa amar mais o destino do que a travessia. Precisa amar mais o destino final do que a travessia, porque nós somos peregrinos, como falamos no começo da ministração. Só que quer parecer que nós nos interessamos mais pela travessia do que o destino. Nós vivemos tentando fincar acampamento nessa terra. Sempre foi assim. É uma tendência nossa. Como já disse, Deus se satisfaz com a justificação do seu povo. Nós nos satisfazemos com uma boa casa na praia. Nós nos satisfazemos com uma boa chácara, com um bom salário. Não tem problema a casa na praia, tá? Se você tiver, inclusive, quiser me convidar, final do ano está chegando, não tem problema nenhum. A crítica é você viver para isso. Não é você ir lá e desfrutar com a sua família um tempo de descanso, está tudo certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. O problema é o desajuste que existe entre Deus e o homem. O desajuste de caminho, mas não de resultado. Porque o resultado, o homem e Deus quer igual. Porque o homem e Deus querem estar satisfeitos, contentes e serem felizes. Deus também quer que o homem esteja contente, satisfeito e seja feliz. Deus quer isso. Deus deseja isso. Deus não ama tornar a nossa vida um inferno. Nem precisa, né? Porque nós mesmos, muitas vezes, damos conta de fazer isso sozinhos. Mas Deus quer a felicidade e Deus quer o contentamento do homem. Deus quer satisfazer o homem em todos os aspectos. E há um desajuste não de resultado, mas de caminho. Porque nós queremos a mesma coisa, mas o caminho que o homem quer trilhar para ficar contente é muito diferente do que Deus propõe. Não é verdade? O homem, muitas vezes, a humanidade quer se satisfazer com as coisas desse mundo. Deus está dizendo, olha, a satisfação só está em mim.
só está no meu perdão. Se nós ficarmos dividindo o nosso coração, tendo dois senhores, isso não vai dar certo. Não tem como ter dois senhores. Não pode haver dois reis no seu coração. Só um. Ou sua satisfação está totalmente em Deus, ou ela está totalmente no mundo. Se tiver metade, metade está no mundo. Nas coisas desse mundo. E de motivação errada. Em motivação errada, nós vamos cada vez mais nos parecendo com os insatisfeitos que não conhecem a Deus. E a hora que nós não pudermos mais ser diferenciados desses insatisfeitos que não conhecem a Deus, como disse John Stott, já não servimos para mais nada. Se os cristãos não podem ser diferenciados daqueles que estão fora, nós não servimos para nada. Conversa fiada. Entendem a gravidade disso? Se você se diz povo, mas quando você ouve que o cordeiro foi sacrificado em seu favor, e isso não te gera nada, nenhum tipo de alegria no seu coração, tem algo errado. Se você se diz povo, e você fica mais feliz com o dinheiro que você ganha, do que com a verdade do perdão de Deus, tem algo muito errado. Muito errado no seu coração. Tem que dar uma olhada para ver onde está, se não tem dois senhores. Estou dizendo para você ficar triste com promoção que você recebe, tá? Pode comemorar, pode me chamar também, inclusive, eu gosto. Estou dizendo que se você ouve, olha, Deus entregou o cordeiro em seu favor, e isso não gera nada em você, nenhum tipo de emoção. O seu time de futebol gera mais emoção, o seu candidato à política gera mais emoção em você do que essa verdade. Tem algo errado. Tem algo errado. Teu coração está no lugar errado. Amém? Talvez você esteja amando mais a travessia do que o destino final que você está peregrinando e que Deus está te conduzindo. Tem que dar uma olhada. E o terceiro ponto aqui dentro do primeiro, tá? Terceiro ponto dentro do primeiro. Estou terminando a pregação, tem um monte ainda. Povo de Deus, para ficar contente, depois de compreender tudo isso, precisa corrigir a ação. Depois de corrigir a motivação, depois de compreender, precisa corrigir a ação. Se você quiser abrir comigo, Salmo 131. Eu falei que era o terceiro ponto dentro do primeiro, levantou uns 15 para ir tomar água e tal. Os caras ficaram com medo. Brincadeira, gente. Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Salmo maravilhoso. Davi, ele diz o seguinte, um rei, dizia que ele não se envolvia com coisas grandes demais para ele. Um rei dizendo isso. O que isso me diz? Que enquanto Davi foi um pastor, ele não quis ser rei. E quando ele foi rei, ele não quis ser Deus. É isso que Davi está dizendo. Quando ele diz que não se envolve com coisas grandes demais para ele, ele não vai além do que Deus tem para ele. E ele se tranquiliza nisso. Em todos os aspectos da vida de Davi, não vai além do que deveria ir. Assim como Davi, que teve muitos erros, mas também teve muitos acertos, como esse, nós precisamos cessar a nossa busca doentia por algo a mais na vida cristã. Porque a vida cristã, ela é essencialmente simples. Assim como Davi estava tranquilo em sua alma, como ele diz, ele usa uma analogia, né? Como uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe, ou seja, uma criança de colo que acabou de se alimentar, está tranquila, vai dormir, satisfeita, não quer mais nada da vida. A criança tem tudo o que ela precisa. Ela tem o alimento, ela tem a mãe dela. Ela não quer mais nada. Não vai além disso, ela só fica ali.
Assim Davi está falando que chegou, mesmo sendo rei. É aí que nós devemos estar também, como povo de Deus. Parar de buscar algo mais na vida cristã. A vida cristã é isso aí que você está vendo. E o que parece geralmente é mesmo. Ela é simples mesmo. É isso aí. Porque essa busca doentia por experiências e algo mais é onde começa a insatisfação do discípulo. O que eu quero dizer é que quando você começa a perder a capacidade de contemplar o ordinário, começa um problema. Quando você começa a perder a capacidade de apreciar, de contemplar o simples vir à igreja, o ajoelhar-se, você vir meia hora antes do culto, ajoelhar-se e orar ao seu Deus, se preparar para o culto. Você, na sua casa, fechar sua porta e orar ao seu Deus. Você está no meio do povo de Deus. Você louvar a Deus, agradecer a Deus pela fé que Ele colocou no seu coração. Ouvir a palavra que regenerou você, mais uma vez, seja lá quem for que esteja pregando. Quando você começa a perder a capacidade de admirar e apreciar e desfrutar do ordinário dessas coisas, começa a insatisfação. A semente da insatisfação já foi plantada. Porque a partir daí vai se iniciar uma busca incansável por coisas que você já tem. Você vai rodar o mundo inteiro e vai ter que voltar de onde você partiu. Porque você já tinha tudo na sua mão. Você vai viajar o mundo inteiro, voltar ao Brasil e vai dizer, nossa, descobri o Brasil. De novo. É isso que você vai fazer. Se você perder a capacidade de contemplar o que é comum, você vai estar sempre insatisfeito. A vida cristã é essencialmente básica. Coisas extraordinárias acontecem, não tenho dúvida, não duvido. Já presenciei milagres, muitos, inclusive na minha vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas a vida cristã é básica no dia a dia. Ajoelhar, orar, alegrar-se. Você se alegra com essas coisas? Você lê a palavra e se alegra no perdão de Deus, na presença de Deus. Coisas básicas, coisas simples, coisas ordinárias. Tempo ordinário, tempo comum. Precisamos, como povo, reaprender a apreciar essas coisas, para que nós possamos ficar contentes. Contentamento é decisão moral. Decida estar satisfeito e contente com o que Deus te oferece. Porque nós estamos peregrinando, nós estamos de passagem. E o contentamento é a disciplina cristã que vai te livrar da tragédia de uma travessia infeliz. Quando você está viajando, quando você vai para a praia, você não se importa muito com o hotel que está lá, com o quarto de hotel que você está ou com a casa que você alugou, com os detalhes e tudo mais. Sabe por quê? Por quê? Porque você não se importa tanto? Porque você está de passagem. Você não vai morar lá. Não é o teu destino final. Você não vai ficar preocupado se tem um quadro lá que você não gosta ou não, se tem uma umidade lá que você não gosta ou não. Você está de passagem. Na sua vida você deveria pensar assim também. Você não deveria dar tanta importância assim para as coisas dessa travessia. Porque nós estamos de passagem. Amém? Estamos peregrinando rumo ao destino final. Segundo caminho esquecido. Primeiro é o caminho esquecido do contentamento. Segundo caminho esquecido é o caminho do crescimento. O crescimento é a disciplina cristã que nos livra da tragédia de uma vida medíocre. O Luiz bem pregou aqui algumas semanas atrás que a vida é curta, mas ela não precisa ser sem significado. A vida é curta, mas ela precisa ser importante. E você precisa ser importante para as pessoas que estão à sua volta. Eu não digo famoso, é diferente. Importante. Você tem que fazer falta. Tem que fazer diferença.
Onde está isso na Bíblia, Murilo? Me prova que existe uma doutrina do crescimento na Bíblia. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Doutrina do crescimento. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 em diante. Diz assim a palavra: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Repara agora, ó, porque se essas qualidades existirem e estiverem o quê? Crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Mais à frente, em 2 Pedro 3,18, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diante de textos como esse, nós corremos dois perigos, como igreja, como povo de Deus, dois perigos. O primeiro deles é cair no extremo do legalismo, de que você ainda tem que fazer algo para conquistar ou manter a sua salvação. Salvação é só pela fé, amados. Salvação não é conquistada por obras, por esforço humano, está totalmente fora de nós a justificação. Nós corremos esse perigo ao ler textos de forma descontextualizada como esse. E o outro extremo, o outro perigo, é recair no outro extremo, que é o desleixo e a improdutividade no reino. Ah, então se a fé é só, a salvação é só pela fé, pela graça mediante a fé, então não tem que fazer mais nada. É o outro extremo, o outro perigo. E aí nos tornamos improdutivos, como o apóstolo Pedro disse. Quem age assim está renegando e desconhecendo a purificação dos seus pecados, a sua salvação. Você precisa continuar crescendo. E esses dois extremos são antibíblicos. Esses dois extremos nós não podemos estar, porque é verdade, é bem verdade que a salvação é somente pela fé, somente dada de graça, somente pelo mesmo sacrifício que está sobre todos e é por todos eternamente. E já está consumado de uma vez por todas. Não tem como acrescentar nada à obra da cruz. Nada. A salvação está plenamente conquistada. Jesus já triunfou e o nosso Senhor já nos concedeu tudo o que era preciso. Isso é uma verdade da qual a comunidade não abre mão. Estamos plenamente firmados nisso. Todavia, é verdade também que na vida de um justificado, na vida de um salvo, você tem várias aí qualidades e virtudes que podem ser fracas ou fortes. O amor pode ser fraco ou forte. A fé pode ser fraca ou forte. Ela salva do mesmo jeito, mas pode ser fraca ou forte. Porque quem salva é o nosso Salvador, não é a sua fé. Ela pode ser fraca ou forte, mas melhor que seja forte. A humildade pode ser pequena ou pode ser grande. O zelo pode ser pequeno ou pode ser grande. A coragem pode ser pequena ou grande, fraca ou forte. Tudo isso comporta crescimento e atrofia depois que você é salvo. O apóstolo Paulo diz também: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Depois que você foi salvo, desenvolva, não para conquistá-la, para desenvolvê-la, para continuar caminhando nessas questões. Melhor que tenhamos sempre as qualidades crescendo. Essa é a recomendação do apóstolo. E como é que nós podemos crescer? Vou falar aqui em 2 pontos. O primeiro ponto é abandonar a desculpa de que o crescimento não é responsabilidade sua. O crescimento é responsabilidade sua, individual. Não é do Estado, não é da igreja, não é do pastor, não é minha, não é do cônjuge. É sua. Ah, mas eu sou muito atarefado. É sua. Ah, mas eu não tenho tempo. É sua. Ah, mas eu trabalho muito. É sua responsabilidade crescer.
O pastor Josemar Bessa disse uma frase interessante essa semana aí, pelo menos eu ouvi essa semana. A sua desculpa é o berço onde Satanás te nina. Quando você fica dando desculpa, é onde Satanás está aqui, ó. É isso aí, filho. Fica aí mesmo. Você é um coitado. Você não tem tempo, né? Você não precisa. Já está bom assim. É onde Satanás te nina sem precisar fazer nada. Ó, com muito amor eu vou dizer isso, tá? Você está na igreja, alguns, não quer estudar. Não quer estudar com a gente, você se recusa. A gente oferece um monte de coisa, você não quer. Simplesmente você não quer. Você arruma 700 coisas para fazer no mesmo dia, você foge, você não quer, nunca dá. No período que a gente faz. Todo ano nós estudamos aqui um livro da Bíblia. Mas você não quer. Tudo bem. Você não quer participar de célula alguma. Nenhuma célula serve. Porque, não sei lá por qual razão, a célula não é legal. Você, talvez, a célula seja pouco demais para o que você considera ser. Muito simples. Então, você não quer o estudo, você não quer a célula. Porque o estudo é muito complicado e a célula é muito simples. Aí você não quer liderar. Você não serve em nenhum lugar. Tudo bem, você não quer liderar, você não quer assumir ministério, mas também você não quer servir em nenhum lugar. O Kids não serve, diaconia não serve, liderança de célula não serve, louvor não serve, nada serve. E aí também, você não quer prestar atenção no culto, porque você está aqui, a sua cabeça está lá na lua, segunda-feira. Aí passam-se 30 anos. Aí você olha assim e fala, nossa, eu estou achando meio estagnado. Espiritualmente, parece que tem um teto de bronze na minha cabeça. Pelo amor de Deus, irmão, teto de bronze. Você não fez nada, pô. Nada. Você não deu um passo para o crescimento. Essa habilidade é sua. Você acha que cresce sozinho? Não cresce sozinho. Precisa de esforço. Nós precisamos ter comunhão com Deus, crescer nisso. Spurgeon disse, se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Quer fazer um compromisso comigo aqui para mudar a sua vida? Que mudou a minha? Acordar às 5h30 da manhã para orar? Todo dia? Tá bom, final de semana eu libero vocês, vai. Todo dia, acorda meia hora mais cedo. Para você orar, faz um compromisso. Se você acorda às 6, acorda às 5h30. Se você acorda às 5h30, acorda às 5. Se você acorda às 7, acorda às 6h30. Faz isso. Experimenta isso de uma vez por todas. Quem tem coragem de fazer esse compromisso diante de Deus? Não comigo. Não são todos, mas eu vou orar pelo resto. Se você fizer isso, a sua vida vai mudar porque você vai crescer. É o primeiro passo. É o primeiro botão da camisa abotoado na casa certa. O problema é que a gente vai abotoando tudo na casa errada e depois quer que dá certo. Se você abotoar o primeiro errado, não dá certo, concorda comigo? Aí você não tem comunhão com Deus, é fraco em tudo. No seu dia, tudo dá errado. Você já sai, abre sua porta, já dá de cara com Satanás na rua, já briga com a mulher, bate no trânsito, xinga o cara, chega nervoso no trabalho, mordendo o pé da mesa, briga com o cliente, chega em casa, Deus, é difícil. Estou estagnado. Sem vergonha. Eu amo todo mundo. É para mim a palavra. Falando para mim. O povo de Deus precisa reencontrar esse caminho esquecido. Eu preciso. Eu preciso. Nós precisamos ser fortes. E 2. Abandona a desculpa. 2. Vigilância. Doutrina da vigilância esquecida pelo povo de Deus também. Observar a si mesmo, identificar os pontos que precisam de crescimento é essencial. Você precisa aprender a cuidar de você mesmo. Vigiar-se, observar-se, entender o que acontece com você. Você não pode viver uma vida desleixada sem se observar. Nós precisamos
vigiar nisso. Observar. Se existem reações desproporcionais que você toma, você precisa entender o que está acontecendo com você. Se você não consegue manter uma comunhão com Deus, você precisa ver o que está acontecendo com você. Se você não consegue manter comunhão com o corpo sem dar problema, se toda célula que você passa, você dá um problema diferente. Se você olha para trás da sua vida cristã e você só deu problema até hoje. Se você olha no seu Facebook e você estava lá postando coisa contra o cristianismo, contra a igreja. Se a sua vida é um rastro de destruição, você precisa dar uma olhada nisso. Você não pode ir vivendo como se isso não tivesse importância. Precisa parar. Vigiar-se, entender. Para que você possa crescer com estratégia e com conhecimento. Crescimento, o caminho do crescimento é um caminho esquecido pela igreja. Só que ele é essencial na nossa peregrinação. É com muito esforço que os dons são desenvolvidos para a edificação do corpo. Ou alguém pensa que o ministério de louvor chega aqui e pronto. Todos esses meninos, muitos deles, a maioria deles, têm uma formação musical. Esforço. Não caiu do nada. É claro que eles têm um dom dado por Deus. Mas isso precisa ser desenvolvido. Aí eles vêm ensaiar. Para chegar aqui e tá tudo legal, como foi hoje. Foi legal, não foi? Ouvir gente desafinada tá louco, ninguém aguenta. Mas eles treinam. Aí você fala assim, mas tem o dom. Uma pregação é feita, amados, com muito suor, com muita lágrima. A gente chora. Deus trabalha com a gente antes. Não é vir dar palestra. Pregar a palavra de Deus não é dar aula, não é dar palestra. Não é tão simples assim. Líder de célula, prepara a casa. Se prepara, lê a folha, entende o assunto, para contextualizar você. Tudo é feito com esforço. No reino. Nada cai de graça assim. O reino é um lugar de trabalho. De esforço. E nós precisamos crescer para suportar a jornada, assim como você precisa fazer exercícios para ter uma boa saúde durante a sua caminhada, durante a sua vida. Na vida cristã também você precisa desenvolver-se para que você suporte a jornada, que não é fácil. Amém? Desanima não, segura aí, só tem mais um ponto. Terceiro para finalizar. Terceiro caminho esquecido. Caminho esquecido do esvaziamento. Então o primeiro, caminho esquecido do contentamento. Segundo, caminho esquecido do crescimento. Terceiro, caminho esquecido do esvaziamento. A doutrina, a disciplina do esvaziamento é a disciplina cristã que nos livra da tragédia de uma vida vazia. De uma vida vivida para nós mesmos. É uma vida que nos livra de uma vida na qual, quando chega o dia da nossa morte, a nossa morte seja um alívio e não um lamento para as pessoas. Doutrina e disciplina do esvaziamento. Um russo, Lev Tolstói, clássico, escreveu no século XIX um livro chamado A Morte de Ivan Lilith. Fica a dica de leitura, muito bom esse livro. A Débora que gosta dos meus livros, né, das minhas indicações, mas só ela também, acho que mais ninguém dos que eu indico. Mas fica a dica para você. É um livro muito bom que trabalha a condição humana. O tal do Ivan Lilith era um juiz de alto escalão. Uma Suprema Corte. E ele vivia uma vida que todos invejavam. Porque ele tinha poder, ele era bem relacionado, ele tinha uma família grande, ele era próspero, ele tinha tudo o que alguém poderia sonhar para ficar satisfeito, contente. Ele tinha tudo, ele tinha casa de veraneio, ele tinha tudo à disposição dele, todos os dias ele se fartava em seus banquetes. Ele tinha um trabalho interessante, relevante na sociedade, era uma pessoa importante do ponto de vista humano. E o autor vai colocando essas características. Chega o dia que Ivan Lilith, o juiz Ivan Lilith, morre.
E você vai fazendo a leitura e dá a impressão que todos então vão se lamentar a morte desse grande homem, mas na verdade é um grande alívio. Porque em seu funeral todos os que eram seus amigos estavam discutindo quem seria promovido ou não, porque como ele estava no topo da cadeia, haveriam várias promoções em escala. Os seus filhos não estavam interessados. A sua esposa estava mais preocupada com a pensão do que com a falta que ele faria. E aí o autor começa a trabalhar a sua trama em cima disso. Por que um homem desse, com uma vida tão invejável, com tudo na mão, aparentemente dessa forma, se tornou alguém em que as pessoas se sentiram aliviadas ao invés de lamentarem com a sua morte? Por que ele não fez falta? Por que a vida dele não fez falta nenhuma? Como pode isso? Nem para as pessoas que ele achava que era próxima. E a resposta é que esse homem viveu para si mesmo. A resposta é que ele viveu para satisfazer-se, não para satisfazer quem estava à sua volta. Ele viveu para arrecadar e acumular, ao invés de satisfazer e deixar contente quem estava à sua volta. Ele viveu, no final das contas, para ter uma vida boa, simplesmente. O que ele buscou, o seu objetivo de vida, era simplesmente ter uma vida boa e dane-se o resto. Era isso que ele buscou. E isso fez com que no dia da sua morte, ele não fizesse a menor diferença. Ele não tinha vínculo com ninguém. O Deus dele era o ventre dele. Tudo que ele queria era simplesmente ter uma vida boa. E a grande pergunta que nós devemos fazer essa manhã para nós mesmos é se ter uma vida boa é o suficiente? Será que vale a pena nós gastarmos o curto espaço de travessia que temos aqui simplesmente para conquistar nossos próprios objetivos? Simplesmente para viver atrás dos nossos sonhos, dos nossos malucos sonhos e pessoais sonhos? A pergunta que cabe ao povo de Deus é se nós estamos lutando pelo reino ou se nós estamos lutando para ter uma vida boa. Se nós nos satisfazemos em Deus ou se nós estamos usando a Deus para nos satisfazer. O remédio para nos livrarmos da tragédia de uma vida vazia foi dada pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreve à igreja em Filipos. Abra comigo Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, verso 3 em diante. Filipenses 2, 3 em diante. Diz assim: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Ou seja, não fica vivendo para conquistar seus objetivos, nem por vaidade. Considerem os outros superior a você, ou seja, viva para os outros. O objetivo do outro é mais importante que o seu. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que ele deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus pela sua palavra. O cristianismo é o antídoto para uma sociedade doente que se conforma em lutar para ter uma vida boa. É uma doença isso. É uma tragédia qualquer pessoa viver assim. Mas é uma catástrofe quando um cristão vive assim. Porque viver assim é negar o cristianismo. Quando o cristão ele perde a capacidade de se encantar com as verdades do reino, com a glória de Deus, com a presença de Deus. Quando um discípulo perde a capacidade de se alegrar com o que Deus se alegra, de contentar-se com as coisas que Deus se contenta, e passa a satisfazer-se e buscar as coisas dessa vida,
além de se perder, além de se tornar um Ivan Lilith irrelevante, vai conduzir muitos a perder a fé. Sabe por quê? Porque as pessoas olharão para você, que diz haver um Deus no céu, mas ele olha para você e você está lutando só pelas coisas da terra, assim como qualquer um que não conhece a Deus. Você está lutando pela sua família e pelos seus objetivos apenas, como qualquer um que não tem a Deus faz. Qualquer bom cidadão faz, e está cheio por aí de bons cidadãos, de homens de bem, que lutam pela sua família e pelos seus objetivos. Uma escolha que eles fazem. Se você for um cristão e viver assim, você vai conduzir muitos ao inferno. Foi exatamente uma igreja assim que conduziu o filósofo Nietzsche do século XIX a dizer: Deus está morto. Todos já ouviram essa frase, é desse filósofo. Tem até um filme aí. E ele tinha razão em falar que Deus está morto. Porque ele olhou para uma igreja que perdeu a capacidade de se encantar com as coisas de Deus, morta, e se satisfazia com as coisas desse mundo. Uma igreja que vivia para ter uma vida boa, para usar Deus para nos abençoar, para termos uma vida boa aqui. Que tragédia que é viver dessa forma. Nós não podemos nos conformar em sermos uma igreja assim, um povo assim. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos em favor do outro, viver para o outro. É aí, nesse exato ponto em que você se abandona e começa a viver para o outro, que você se sentirá completo. Aí está o segredo. É aí que você vai ser feliz. Quando nós vivermos para o outro, quando nós nos apegarmos mais ao céu do que à terra, aí notarão a diferença em nós e vão reconhecer que existe um Deus no céu. Amém? Se nós nos apegarmos e nos esvaziarmos, reconhecerão que existe um Deus no céu. Você pode ter a sua casa na praia, a sua chácara, muito embora não conheça ninguém que tenha isso, que não tenha se desviado, tá? Tome cuidado, porque a pessoa começa a viver para isso. Mas você pode ter, se você tiver maturidade, sem problema. E não se esqueça de me convidar. Senão eu vou orar para pegar fogo a sua casa. É legítimo você ter coisas boas para sua família. É legítimo você querer ter uma casa melhor. Está tudo certo, só que não viva para isso. E quando você conquistar a sua chácara, a sua casa com piscina, a sua casa na praia, leve o irmão que não tem condições. Fica fazendo programa de rico, não. Leve aquele, porque nós estamos num reino, somos irmãos. Não tem problema você ter as coisas, mas não viva para isso, não viva para sustentar isso. Primeiro o reino de Deus, amém? Primeiro lugar, o reino de Deus. Os 3 caminhos estão conectados: contentamento, crescimento, esvaziamento. 3 caminhos que a igreja não pode se esquecer. Precisamos redescobrir, porque você precisa estar contente com o que Deus dá, para que você seja diferente dos insatisfeitos lá fora. Para você comunicar a palavra de Deus, que existe um Deus no céu que nos supre. Deus tem suprido a quantos aqui? Só metade? Deus tem suprido a quantos, irmãos? Amém? Deus tem sido tudo em nós, tem sido o nosso guia nessa travessia. Nós precisamos estar satisfeitos em Deus para comunicar a mensagem do Evangelho, porque senão vai ser só discurso. Ao mesmo tempo, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer, precisamos crescer nas virtudes, para que nós possamos dar bom testemunho quando essa pessoa vem para dentro. E quando você crescer, não é para gastar com você mesmo, é para você se esvaziar e entregar ao outro. Esse é o ciclo. Assim nós damos e recebemos dentro do reino, e ninguém tem falta de nada. Amém? É assim que funciona a lógica. Deus nos oferece uma vida cheia de experiências marcantes e cheia de segurança ao mesmo tempo. É tudo que o ser humano precisa para estar satisfeito. Uma vida cheia de significado, cheia de experiências e ao mesmo tempo segura. Nós precisamos estar satisfeitos em Deus, amém?